Seu relacionamento amoroso está desmoronando? Reprograme sua mente e mude esse destino. Você sente que está carregando o seu relacionamento sozinho e que aquela conexão leve, profunda e verdadeira que existia no início se perdeu no meio das cobranças, dos silêncios e dos desencontros? Talvez você tenha chegado ao ponto em que até conversar parece perigoso. Tudo vira briga, tudo vira mal-entendido, tudo te afasta. E pior, por mais que tente, você não entende como chegaram até aqui. Afinal, você ama, você tenta, você se doa, mas nada muda. Ou muda por alguns dias e depois tudo volta ao mesmo lugar. Agora pare, respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode, de verdade, mudar tudo. O problema talvez não esteja na outra pessoa. Talvez não esteja nem mesmo no casal. O problema pode estar em um nível mais profundo, mais silencioso, mais poderoso do que qualquer terapia de casal já conseguiu acessar. A sua mente subconsciente. Sim. A forma como você pensa, sente e reage dentro da sua mente, especialmente nos bastidores, onde os pensamentos automáticos moram, está moldando os seus relacionamentos. E o pior, você nem percebe. Você foi programado desde cedo sobre o que é amor, sobre o que esperar de um relacionamento, sobre como um homem deve se comportar, sobre o que uma mulher deve aceitar, sobre o que merece ou não. Essas crenças ficaram gravadas como verdades absolutas e passaram a operar no piloto automático. Resultado? Você repete padrões, revive frustrações e atrai experiências que te mantêm exatamente onde está, sentindo-se preso, exausto, invisível. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para romper com esse ciclo? E se existisse uma maneira de reprogramar silenciosamente tudo aquilo que hoje te impede de viver uma relação plena? Neste vídeo, você vai entender como o seu subconsciente influencia diretamente a forma como você ama, atrai, reage e se relaciona. E mais do que isso, vai aprender técnicas práticas para transformar essa programação de dentro para fora. E não estamos falando de mágica. Estamos falando de ciência, espiritualidade prática e de um despertar que pode ser o divisor de águas entre continuar vivendo os mesmos conflitos ou iniciar uma nova fase com mais consciência, leveza e verdade. Agora a decisão é sua. Continuar culpando o outro ou assumir as rédeas do que você pode transformar. Você está pronto, para olhar para dentro e mudar o que realmente importa? Todo relacionamento começa com um desejo silencioso. Ser visto, ser amado, ser aceito. No início parece simples. Duas pessoas se encontram, sentem afinidade, compartilham momentos e acreditam que aquilo será suficiente. Mas à medida que o tempo passa, padrões começam a surgir. Conflitos que antes pareciam pequenos ganham peso. Palavras que antes eram ignoradas começam a ferir. E o que era leve começa a se tornar tenso, carregado, cheio de expectativas frustradas. O que muitos não percebem é que boa parte desses conflitos não começa na superfície da relação. Começa dentro de cada um. O que você pensa sobre si mesmo, sobre o amor, sobre relacionamentos, foi sendo moldado desde a infância. Crenças como eu não sou digno de amor, homem não presta, toda mulher é interesseira, casamento é uma prisão. Essas ideias podem ter sido absorvidas dos pais, da cultura, de traumas passados. E tudo isso fica guardado, repetindo-se silenciosamente dentro da sua mente subconsciente. O subconsciente é como um gravador que nunca desliga. Ele registra todas as experiências emocionais que você viveu e, com base nelas, passa a projetar padrões na sua vida. Quando você se relaciona com alguém, não está apenas se conectando com a pessoa que está à sua frente. Está interagindo com os modelos mentais que você carrega dentro de si.
E é por isso que muitas pessoas repetem os mesmos erros, atraem os mesmos tipos de parceiros, revivem as mesmas dores, mesmo mudando de relacionamento. A mente subconsciente tem um papel poderoso. Ela quer manter você seguro. E para o subconsciente, o que é familiar é seguro, mesmo que seja destrutivo. Então, se você cresceu em um ambiente onde amor estava associado a briga, abandono, silêncio ou humilhação, é provável que sua mente subconsciente vá buscar exatamente isso em seus relacionamentos. Não por maldade, mas porque isso é o que ela conhece. Perceber isso muda tudo, porque enquanto você tentar resolver os problemas do relacionamento apenas no plano racional, com diálogos superficiais, promessas vazias ou esperando que o outro mude, continuará girando em círculos. A verdadeira mudança começa quando você decide olhar para dentro, quando entende que as discussões, o ciúme, o medo da traição, o sentimento de rejeição não são apenas sobre o outro, são espelhos que refletem feridas internas ainda abertas. A boa notícia é que tudo aquilo que foi programado pode ser reprogramado. O subconsciente, apesar de poderoso, é também profundamente influenciável. Ele responde à repetição, à emoção, à imagem. Se você começa a mudar suas crenças sobre o amor, sobre si mesmo, sobre o que é possível em um relacionamento saudável, ele começa a criar novos caminhos. Mas antes de mudar, é preciso reconhecer quais são os padrões que você vem repetindo nos seus relacionamentos, quais são as frases que você escuta dentro da sua mente quando pensa em amor. Em que momento da sua história você aprendeu que precisa se calar para ser aceito, que precisa controlar para não ser abandonado, que precisa se anular para manter a paz? Esse mergulho interior não é fácil. Requer coragem para encarar verdades que talvez estejam guardadas há décadas, mas é também libertador. Porque quando você começa a limpar os filtros subconscientes que distorcem a sua percepção do outro, tudo se transforma. Você passa a ouvir com mais empatia, a se comunicar com mais clareza, a entender que o comportamento do outro muitas vezes também é fruto de suas próprias programações inconscientes. Relacionamentos são campos de cura. E a cura começa quando você aceita que não veio para consertar o outro, mas para se curar com ele. Que o amor verdadeiro não exige perfeição, mas presença. E que para viver um amor consciente, é preciso primeiro se tornar consciente de si mesmo. Vamos aprofundar ainda mais essa jornada, mas por enquanto, respire fundo e permita-se refletir quais histórias sua mente está contando sobre o amor. E você está disposto a reescrevê-las? Se você já se pegou dizendo ou ouvindo frases como "parece que a gente fala línguas diferentes", ou "o amor acabou e eu nem percebi", talvez o problema não esteja no outro, nem em você, mas na forma como suas mentes, especialmente o subconsciente, vêm se comunicando há muito tempo. A mente subconsciente armazena tudo. Crenças que você ouviu na infância, exemplos de relacionamentos que viu crescer, traumas silenciosos, medos escondidos e até frases que escutou de alguém que nem faz mais parte da sua vida, mas deixou marcas profundas. E o mais surpreendente é que muitas vezes você continua tentando construir um relacionamento saudável usando esses mesmos padrões que só geram dor e repetição. Você pode até querer amar com leveza, respeito e harmonia, mas se seu subconsciente ainda associa o amor à insegurança, rejeição ou controle, ele irá atrair e manter exatamente esse tipo de experiência. Não porque você deseje conscientemente, mas porque essa é a programação invisível que está operando no fundo da sua mente. Muitos casais se perdem porque continuam discutindo apenas o comportamento, sem nunca acessar a origem oculta da dor. A mente consciente analisa, argumenta, acusa e tenta se justificar.
Já o subconsciente guarda as emoções não resolvidas, os vazios afetivos, as expectativas que nunca foram ditas, os medos que sabotam a entrega. E é aí que a verdadeira transformação precisa começar. Pessoas diferentes podem viver o mesmo tipo de conflito e responder de maneiras completamente opostas. Por quê? Porque a resposta não está nos fatos, mas na lente mental que interpreta esses fatos. E essa lente é moldada todos os dias por aquilo que você pensa, sente e reforça no seu íntimo. Você já parou para refletir sobre o que realmente acredita sobre o amor? Você se sente digno de viver um relacionamento harmonioso? Ou sente que sempre acaba se machucando? Sente que precisa controlar tudo para não ser traído, abandonado ou ignorado? Essas crenças não estão no nível racional. Elas estão enterradas no subconsciente. E enquanto não forem reprogramadas, continuarão operando como trilhos invisíveis, conduzindo seu relacionamento sempre para o mesmo destino. Reclamar do outro, querer que ele mude, exigir atenção, carinho ou respeito sem fazer esse trabalho interno é como tentar consertar um espelho quebrado, gritando com o reflexo. Nada vai mudar do lado de fora se você não mudar aquilo que está sendo projetado de dentro. O subconsciente responde a imagens mentais, a emoções repetidas e a afirmações carregadas de sentimento. E é por isso que tantas pessoas só experimentam a paz quando decidem silenciar a acusação e ouvir o que está escondido. Quando decidem parar de tentar vencer uma disputa e começam a buscar compreender o que está sabotando sua própria maneira de amar. Relacionamentos não se curam apenas com palavras bonitas, presentes ou promessas. Eles se curam quando você entende que o que destrói não é a ausência de amor, mas a presença de programas mentais doentios que agem sem que você perceba. E é possível reverter isso, não com mágica, mas com consciência e intenção. Você pode ensinar sua mente subconsciente a aceitar um novo padrão de amor, mais maduro, respeitoso e leve. Pode substituir a antiga programação baseada em medo por uma nova frequência baseada em confiança. Mas isso exige olhar para dentro. Assumir a responsabilidade. Deixar de culpar o outro por toda a dor que aparece. E, acima de tudo, escolher quebrar o ciclo que talvez esteja se repetindo há gerações. A reprogramação começa quando você para de dizer "por que ele ou ela me trata assim?" e começa a perguntar "o que em mim continua permitindo ou atraindo esse tipo de relação?" Essa simples mudança de foco pode ser o início de uma revolução silenciosa no seu relacionamento e em toda a sua vida afetiva. Às vezes, o que mais corrói uma relação não é a falta de amor, mas os ruídos inconscientes que interferem entre o que se sente e o que se expressa. São palavras não ditas por medo de rejeição. São gestos mal interpretados porque o subconsciente de um ou de ambos ainda carrega feridas abertas. E assim, o casal começa a se afastar sem saber exatamente por quê. Imagine duas pessoas tentando se conectar, mas cada uma está ouvindo a outra por um filtro diferente. Um filtro moldado por histórias antigas, por dores não resolvidas, por crenças que não pertencem àquele momento presente. Mesmo quando o amor está ali, ele não consegue fluir, porque há bloqueios invisíveis impedindo essa corrente. Muitas brigas começam por motivos pequenos, mas carregam um peso desproporcional. Não é sobre o que foi dito, é sobre o que foi sentido. Não é sobre o atraso, a mensagem que não chegou, ou o tom de voz mais seco. É sobre a sensação de não ser visto, não ser valorizado, não ser amado da forma como o coração precisa. E essa dor raramente tem origem no agora. Ela está ecoando de lugares muito mais antigos. A mente subconsciente, se não for observada, tende a repetir padrões.
Se você viu relacionamentos destrutivos na infância, mesmo que diga que quer algo diferente, é provável que repita aquilo que lhe é familiar. Se presenciou desrespeito, traição ou abandono, pode acabar criando mecanismos para se proteger, fechando o coração, se tornando excessivamente controlador ou se sabotando sempre que a relação começa a dar certo. Essas atitudes não são conscientes. São tentativas de proteger a si mesmo da dor que já foi vivida. Mas, ao proteger-se dessa forma, muitas vezes você bloqueia também a chance de viver o amor com profundidade. E o ciclo continua. A boa notícia é que tudo isso pode ser reprogramado. Você não está condenado a repetir os mesmos erros ou viver as mesmas histórias. Mas para isso é preciso mergulhar fundo, identificar os gatilhos emocionais, observar quais são as crenças que vêm à tona quando você ama ou é amado, sentir o que ainda precisa ser curado dentro de você para que a sua entrega seja inteira, sem medo, sem culpa, sem o peso do passado. Esse mergulho não é confortável, mas é libertador. Porque ao entender o que sua mente subconsciente está projetando no outro, você deixa de viver reativamente e começa a agir com clareza. Deixa de esperar que o outro te complete e passa a escolher compartilhar o que já existe de inteiro em você. Um relacionamento saudável não nasce da perfeição, mas da consciência. Consciência de si, do outro e do espaço sagrado que existe entre dois seres que decidem crescer juntos. A mente subconsciente pode ser uma aliada incrível nesse processo se for reeducada. Ela pode ajudar você a se comunicar melhor, a perceber com mais empatia, a transformar reações automáticas em respostas conscientes. Mas essa transformação começa com uma escolha. A escolha de parar de repetir, a escolha de fazer diferente, a escolha de entender que amor não se sustenta apenas com sentimento. É preciso consciência, presença e intenção. E tudo isso começa dentro de você, na forma como sua mente responde aos estímulos, interpreta as situações e escolhe reagir. Se você está vivendo uma crise no relacionamento, talvez seja a hora de parar de buscar respostas fora. Talvez a pergunta certa não seja o que o outro precisa mudar, mas o que eu preciso curar em mim para que o amor possa florescer. Porque no fim das contas, é dentro que a mudança começa. E o subconsciente está pronto para aprender uma nova forma de amar. Mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com quem você deseja se tornar. Uma das maiores ilusões no amor é acreditar que o outro é responsável pela sua felicidade, que ele deve curar suas dores, preencher seus vazios e satisfazer suas expectativas não declaradas. Mas isso não é amor. Isso é carência disfarçada de afeto. E enquanto você não perceber essa diferença, continuará preso a ciclos de frustração e desgaste. A verdade é que nenhum relacionamento pode ser maior do que o nível de consciência de quem o vive. Se você está dominado por inseguranças, por medos ou por padrões inconscientes de rejeição, não importa o quanto o outro se esforce, a sua percepção sempre estará distorcida, e isso vai se refletir na forma como você interpreta gestos, silêncios, erros e até mesmo demonstrações de carinho. A mente subconsciente cria expectativas com base em experiências anteriores. E se essas experiências foram negativas, ela tenta te proteger da dor, criando mecanismos de defesa, desconfiança, frieza, exigência excessiva, ciúmes. Esses comportamentos não nascem do mal, mas da tentativa inconsciente de evitar o sofrimento. Só que, ironicamente, eles acabam provocando exatamente aquilo que você queria evitar: o afastamento. O grande ponto de virada acontece quando você para de lutar contra o outro e começa a olhar para si. Quando, em vez de cobrar mais presença, você se pergunta: eu estou presente comigo mesmo? Quando, em vez de exigir reconhecimento, você começa a se valorizar.
Quando percebe que o problema não é o outro, não te amar do jeito certo, mas você ter se esquecido de como se amar por inteiro. A mente subconsciente pode ser reprogramada para novos padrões afetivos. Mas isso exige repetição, intenção e verdade emocional. Afirmações positivas só funcionam quando você realmente sente o que está dizendo. Quando suas palavras estão alinhadas com uma nova escolha interna, quando, em vez de reforçar a dor, você passa a alimentar a esperança, a segurança e o amor próprio. Relacionamentos não desmoronam de um dia para o outro. Eles vão se desfazendo nos pequenos gestos ignorados, nos ressentimentos acumulados, nos silêncios que escondem mágoas mal resolvidas. Mas, da mesma forma, podem ser reconstruídos. A cada nova escolha, a cada novo olhar, a cada mudança sutil na sua vibração interior. E o primeiro passo pode ser silencioso. Pode ser, por exemplo, deitar-se à noite e afirmar com o coração: eu sou digno de um amor leve e verdadeiro. Eu me abro para relações saudáveis. Eu libero os padrões que já não servem. Eu escolho a paz, mesmo quando o ego quer provar que está certo. Esse tipo de prática simples, quando feita com constância, começa a mudar a forma como você se sente, reage e se posiciona. E o relacionamento muda junto. Porque o que você vive fora é sempre reflexo do que você sustenta dentro. Talvez a maior revolução que você possa fazer pelo seu relacionamento não envolva o outro, mas você. Sua cura, seu silêncio, sua escolha de não alimentar mais o caos. Sua decisão de construir, mesmo que o passado tenha sido marcado por destruição. Sua coragem de acreditar, mesmo depois de tantas decepções. A vida te honra quando você honra o seu processo. E relacionamentos verdadeiros nascem quando duas pessoas estão dispostas a crescer. Primeiro individualmente, depois juntas. O subconsciente pode se tornar um aliado fiel nessa caminhada. Ele pode ajudar você a abandonar ressentimentos, a ressignificar memórias e a cultivar novas experiências de amor. Mas para isso, você precisa alimentá-lo com imagens diferentes, com palavras que curam, com sentimentos que sustentam aquilo que você realmente quer viver. Você não precisa esperar o outro mudar. Você pode iniciar a transformação agora, dentro de si. E muitas vezes isso é tudo o que a relação precisa. Que uma das partes desperte primeiro. Porque quando você muda, o mundo ao seu redor muda junto. Talvez agora você compreenda. A qualidade dos seus relacionamentos não depende apenas do outro, mas da forma como você se enxerga por dentro. E o mesmo princípio vale para algo ainda mais fundamental: a sua felicidade. Porque no fim, o que todo mundo busca ao se relacionar, ao conquistar, ao mudar é isso: sentir-se verdadeiramente feliz. Mas por quê? Mesmo depois de tantas tentativas, essa sensação parece tão distante? Talvez a resposta esteja onde poucos têm coragem de olhar, no próprio subconsciente. A felicidade não é um lugar que você alcança, é um estado de ser que você ativa. E o que a maioria das pessoas ainda não entendeu é que esse estado não nasce das circunstâncias, mas da forma como sua mente interpreta cada uma delas. Pessoas que vivem em constante insatisfação, mesmo com uma vida aparentemente boa, são muitas vezes vítimas de um subconsciente programado para a escassez emocional. Elas aprenderam, sem perceber, que não podem relaxar, que não merecem descansar, que não é seguro ser feliz. A felicidade, para essas pessoas, se tornou um risco, um lugar desconhecido, um território onde a mente acredita que algo ruim pode acontecer se elas se permitirem aproveitar. Essa programação não é racional. Por isso não adianta apenas dizer para si mesmo: eu quero ser feliz. É preciso sentir-se merecedor dessa felicidade.
É preciso reprogramar a raiz. E isso começa com pequenos movimentos internos. Substituir autocrítica por compaixão, excesso de cobrança por gratidão, medo por presença. A mente subconsciente responde a essas escolhas. Se você acorda todos os dias já esperando o pior, reforça uma programação de sobrevivência. Se, ao contrário, começa a buscar, com intenção, sinais de beleza, de leveza, de sentido, você começa a criar novas conexões neurais. Novas possibilidades se abrem. A vida parece menos pesada. E isso não é mágica. É ciência emocional aplicada com consciência. Ser feliz não significa ignorar a dor, mas escolher não se definir por ela. Significa reconhecer que existem desafios, mas que você também tem recursos internos para enfrentá-los. Que existem dias escuros, mas que dentro de você há uma luz que não se apaga. Essa luz é sua essência. E quando você começa a voltar o olhar para dentro, a se conectar com aquilo que é verdadeiro, descobre que não precisa de grandes conquistas para se sentir completo. Que a verdadeira felicidade está em estar inteiro, mesmo em meio ao caos. Talvez o que falte não seja mais esforço, mais metas, mais vitórias. Talvez falte apenas um reencontro consigo, um espaço de silêncio onde sua mente possa respirar, onde você possa ouvir o que realmente importa, onde o subconsciente receba, enfim, novas instruções. Eu me permito ser feliz, mesmo que tudo não esteja perfeito, mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que o mundo diga o contrário. Essa permissão é revolucionária. Porque quando você diz sim à sua felicidade, está dizendo sim à vida. Está dizendo que não será mais refém do medo, da culpa, da comparação. Que está pronto para viver com mais leveza, verdade e propósito. E é essa vibração que muda tudo. Porque o subconsciente capta essa nova frequência e começa a alinhar sua realidade com ela. As oportunidades mudam, as relações mudam. A energia ao seu redor muda. Você não força mais a felicidade. Você passa a ser ela. Quando você começa a entender que a mente subconsciente é o espelho do que você sente de forma mais constante, a felicidade deixa de ser um objetivo inalcançável e passa a ser um estado possível, real, presente e acessível. A vida, então, não precisa mais esperar grandes conquistas para que você se permita sorrir. O sentimento de plenitude começa a brotar das pequenas certezas internas, a de que você está no caminho certo, mesmo sem ter todas as respostas. A de que existe um propósito maior operando em silêncio. A de que a vida está cuidando de você nos bastidores, mesmo quando tudo parece desordenado. Essa paz interior não nasce por acaso. Ela é consequência de um trabalho sutil, silencioso e profundo com sua mente subconsciente. Todos os dias, você está alimentando essa parte da sua mente com crenças, emoções e imagens. A pergunta é: o que você tem nutrido aí dentro? Porque é justamente isso que ela devolve como realidade. Se você acorda com pressa, reclama do dia, reforça para si mesmo que a vida é difícil, que nada dá certo, que as pessoas sempre decepcionam, adivinhe o que a sua mente vai buscar validar? Exatamente isso, e não por maldade, mas por fidelidade. O subconsciente é obediente. Ele só sabe criar aquilo que você acredita. Agora, quando você começa a transformar sua linguagem interna, a maneira como conversa com você mesmo, tudo muda. Quando você aprende a agradecer antes de ver o resultado, a confiar antes de ter a prova, a sentir alegria por simplesmente estar vivo, seu campo energético se transforma. E com ele, sua vibração muda. E quando a vibração muda, tudo ao redor começa a se reorganizar, como se o mundo passasse a responder à nova frequência que você emite. Não se trata de fingir felicidade,
Não se trata de ignorar dores ou forçar pensamentos positivos. Trata-se de cultivar, com verdade e constância, uma nova disposição interna, a de que você pode ser feliz aqui e agora, apesar do caos, apesar do passado, apesar dos ruídos externos. A felicidade real não é fruto das circunstâncias, é fruto da interpretação que sua mente dá a essas circunstâncias. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter reações completamente diferentes. Porque o que define sua experiência não é o que acontece fora, é o que você constrói dentro. E o mais incrível é que quanto mais você trabalha essa consciência, mais você ativa sua força magnética. Você começa a se tornar um ímã para pessoas, oportunidades e caminhos alinhados com a sua nova visão de mundo. Começa a perceber coincidências significativas, encontros transformadores, portas se abrindo sem esforço, porque você se tornou receptivo. Você limpou o terreno interno para que a felicidade pudesse florescer. E ela floresce mesmo, às vezes lentamente, como quem acorda depois de um sono profundo. Às vezes de forma súbita, como um insight que muda tudo de uma hora para outra. Mas ela vem, porque você deixou de persegui-la como quem corre atrás de algo fora, e passou a habitá-la como quem reconhece que ela sempre esteve dentro. A verdadeira felicidade não grita, não exige, não se impõe. Ela se instala, silenciosa, contagiante, transformadora. Você já percebeu que alguns ambientes parecem pesados, mesmo sem que ninguém diga uma palavra? Que às vezes basta a presença de uma pessoa para que o clima mude, para melhor ou para pior. Isso acontece porque, antes das palavras, o que conecta ou afasta as pessoas é a vibração que elas carregam. E essa vibração é moldada em grande parte pela mente subconsciente. Quando você tem dentro de si pensamentos recorrentes de julgamento, desconfiança ou medo, mesmo sem perceber, acaba emitindo sinais que afetam a forma como os outros se sentem ao seu redor. O contrário também é verdadeiro. Pessoas que cultivam internamente estados de paz, gentileza e empatia, naturalmente criam vínculos mais leves e verdadeiros. Isso não é apenas sobre energia, é sobre frequência emocional. E a mente subconsciente é quem comanda tudo isso. Relacionamentos harmoniosos não acontecem apenas pela compatibilidade externa. Eles se sustentam a partir de uma ressonância interna. Quando duas pessoas estão vibrando em frequências muito distantes, mesmo que haja afinidades, o convívio se torna desgastante, desconectado, cheio de ruídos. Mas quando há sintonia vibracional, ainda que pensem diferente, existe compreensão, espaço, escuta, respeito. Por isso, não adianta esperar que o outro mude. A harmonia verdadeira começa no seu mundo interior, na forma como você lida com os próprios pensamentos, com suas emoções, com suas inseguranças. Porque tudo aquilo que você não resolve dentro de si, inevitavelmente será projetado nas suas relações. Se você se sente rejeitado com frequência, talvez esteja carregando dentro de si uma ferida não curada de abandono. Se você sente que precisa se defender o tempo todo, talvez sua mente tenha aprendido a viver em estado de alerta constante. Se você acha que precisa agradar para ser aceito, talvez esteja buscando fora o amor que não se permite sentir por si mesmo. Esses padrões, repetidos silenciosamente, moldam a forma como você se posiciona nas relações. E como um imã, você começa a atrair experiências que reforçam aquilo que mais teme. A mente subconsciente, lembrando, não distingue o que você deseja do que você teme. Ela apenas amplifica aquilo que você mais alimenta com emoção. Por isso, se você deseja se relacionar com mais harmonia, leveza e verdade, o trabalho não começa na mudança do outro. Começa na limpeza dos seus próprios filtros internos. Começa com perguntas sinceras. Que crenças sobre amor,
amizade, família e confiança ainda vivem em mim? Que experiências passadas ainda estou carregando? Que dores não digeridas estão interferindo no que estou construindo agora? A partir desse ponto de consciência, você pode começar a escolher novos comandos para a sua mente. Afirmar: eu sou digno de relações saudáveis e verdadeiras. Eu me abro para amar e ser amado sem medo. Eu libero padrões que me afastam das conexões genuínas. Essas frases, quando ditas com presença e emoção, não são apenas palavras bonitas, são sementes plantadas no terreno fértil do subconsciente. E com o tempo, elas começam a florescer. Você passa a agir diferente. Reage com mais serenidade. Perdoa com mais facilidade. Atrai pessoas que estão na mesma sintonia de evolução. E o mais surpreendente, até aquelas relações difíceis começam a se transformar, porque sua vibração já não alimenta mais os mesmos conflitos. O subconsciente não apenas reflete sua relação com o mundo, ele molda, ele cria, ele atrai. Quando você muda internamente, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Relações harmoniosas não são um acaso, são um reflexo da paz que você construiu dentro de si. À medida que você fortalece esse novo padrão vibracional interno, a qualidade das suas relações começa a mudar sem esforço forçado. A harmonia deixa de ser uma meta difícil de alcançar e passa a ser uma consequência natural da sua própria transformação. É como se o mundo exterior apenas refletisse com exatidão aquilo que você agora passa a carregar dentro de si: confiança, paz e verdade. E o mais poderoso disso tudo é que você não precisa esperar anos de terapia ou uma virada radical de vida para começar a perceber essas mudanças. A mente subconsciente responde com rapidez às novas instruções, desde que sejam consistentes, repetidas e carregadas de emoção verdadeira. Um simples exercício de afirmação antes de interações importantes. Um momento de silêncio antes de reagir impulsivamente. Uma escolha consciente de ouvir mais e julgar menos. Esses pequenos gestos são reprogramações sutis, mas poderosas. Quando você diz a si mesmo todos os dias: eu escolho responder com amor, eu me abro para enxergar além do que me fere, eu compreendo que o outro também está em processo, essas palavras se tornam trilhas neurais, rotas alternativas dentro da sua mente. E com o tempo, quando as situações desafiadoras surgem, porque elas sempre surgem, você não reage mais como antes. Você não se fecha, não explode, não se sabota. Você se observa e age com mais clareza. Muita gente acredita que melhorar um relacionamento é convencer o outro a mudar. Mas o verdadeiro poder está em mudar a frequência com que você se apresenta. Porque a mente subconsciente também influencia o campo relacional. Sua presença, seu olhar, sua escuta, sua vibração. Tudo isso comunica silenciosamente. E quando essa comunicação é coerente com o amor, ela cura. É por isso que tantos relatos de cura de vínculos começam com alguém que decidiu mudar a si mesmo. O pai que se tornou mais afetuoso, a filha que passou a perdoar, o casal que deixou de se acusar e começou a escutar. Nada disso aconteceu por mágica. Houve intenção, houve reprogramação, houve um trabalho silencioso nos bastidores da mente. E se hoje você sente que vive cercado de relações difíceis, não interprete isso como um castigo ou um destino imutável. Veja como um convite, um espelho que te mostra onde ainda existem dores para curar, crenças para atualizar, padrões para liberar. A vida não está contra você. Ela está o tempo todo revelando onde ainda existe a chance de se transformar. Quanto mais você libera os pesos do passado, mais leve fica o presente. Quanto mais você solta a necessidade de controle, mais os laços se fortalecem com autenticidade. E quando você aprende a se relacionar consigo mesmo com mais compaixão,
automaticamente começa a oferecer o mesmo ao outro. Relações harmoniosas não são perfeitas. Elas são reais. São feitas de escuta, respeito, presença e evolução. E tudo isso começa no ponto mais silencioso da sua existência, a sua mente subconsciente. Você tem o poder de restaurar, reconstruir e renovar as conexões mais importantes da sua vida. Mas isso exige coragem de olhar para dentro, disposição para ressignificar e fé no processo de transformação. Porque nenhuma relação será maior do que o amor que você é capaz de cultivar primeiro por si. Você não precisa continuar se ferindo no amor, nem viver relações em que precisa esconder quem é para ser aceito. Também não precisa carregar o peso do passado como se ele definisse o seu destino. A dor que você viveu não invalida o amor que você merece. E mesmo que os conflitos pareçam intransponíveis, mesmo que você já tenha tentado de tudo, a saída pode estar dentro de você, bem aí, na mente que te acompanha em silêncio todos os dias. A verdade é que grande parte dos relacionamentos adoecem porque estamos reagindo com base em memórias antigas, em medos inconscientes, em padrões aprendidos, não por maldade, mas por automatismo. Só que agora você tem uma escolha, e essa escolha pode mudar absolutamente tudo. Reprogramar a mente subconsciente é como trocar a trilha invisível que guia suas atitudes, emoções e expectativas. E quando essa base muda, o que floresce na superfície também muda. Você passa a se comunicar com mais presença, passa a escutar com empatia, passa a se posicionar com verdade, sem ferir e sem se anular. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua reconhece que precisa e merece mais leveza, mais conexão, mais verdade nos vínculos que constrói e, o mais importante, paz dentro de si. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja enfrentando desafios emocionais e se inscreva aqui no canal ativamente. Toda semana, novas reflexões, ferramentas práticas e conteúdos profundos para quem escolheu viver com mais consciência e autenticidade. Ative as notificações para não perder nada. Aqui, cada vídeo é uma chave, uma lembrança de quem você é e de tudo o que você pode transformar, começando de dentro para fora. A jornada é sua, mas você não precisa fazê-la sozinho. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, permaneça em si.